Olá, pessoal! Estamos de volta para agora a gente estudar o Simple Past. Continuamos com o Simple Past. Só que agora a gente vai ver os verbos irregulares. Como é que a gente faz com os verbos irregulares? Vamos lembrar dos regulares, né? Então, se o verbo é regular, você vai formar o passado dele, o passado simples, o Simple Past, né? Você vai formar colocando ED. E se ele já tiver um E, coloca só o D. E se ele tiver consoante mais Y, tira o Y e coloca IED. Foi isso que a gente viu na aula passada. E os verbos irregulares? Então, eu lembrei para vocês, eu falei para vocês, algo que é irregular não segue regra. Entendeu? Então, se você está fazendo algo irregular, você está fazendo algo que está fora da regra, fora do que deveria ser, né? Então, se está fora da regra, você pode estar fazendo de qualquer jeito. E é o caso aqui. Quando o verbo é irregular, em inglês, a gente pode ter ele escrito de qualquer maneira. Ele não tem regra, então eu não posso dizer para você, olha, se o verbo terminar com tal letra, você bota tal letra. Se o verbo terminar com essa letra junto com essa letra, você tira essa e bota aquela. Não tem isso. E aí, pronto, como é que vai saber? Amores, a gente tem que decorar alguns, né? A gente tem que usar a memória. E se vocês repararem, se vocês já repararam, todo livro de inglês, a partir do 7º ou do 8º ano, tem, ou no fundo, ou lá no meio do livro, né, dependendo do assunto, tem uma tabela de verbos irregulares. Porque a gente ainda vai ver depois, não nessa unidade, a gente vai ver um tempo chamado Present Perfect, que a gente ainda usa uma outra forma do verbo chamado particípio. Então, nessa lista, ele vem com o verbo no infinitivo, o verbo sem estar conjugado. Aí a gente vem com o verbo no passado, como é que ele fica no passado. E ainda tem a parte do particípio, que às vezes é igual ao do passado. Nem às vezes não, viu? Nem sempre. Então, eu coloquei esses 4 verbos aqui como exemplo para vocês entenderem como é que acontece a transformação de um verbo irregular, né? Como é que ele fica no passado. Lembrando que é só no passado que a gente sabe se um verbo é regular ou irregular em inglês. Então, olha só. Tem situações, não é uma regra. Tem situações em que um verbo, aqui to begin, é o verbo começar. Aí, como é o passado de to begin? Se ele fosse regular, o que eu ia fazer aqui? Eu ia colocar begin net, né? Eu ia colocar isso. Mas ele não é regular. Aí eu tenho que fazer o quê? Ir lá na lista de verbos e olhar como é o passado desse verbo. Esse verbo é daqueles que, para ir para o passado, só se troca uma letra. Nesse caso, a gente troca o I por A. Aí, pronto, é uma regra. Não é uma regra. Não é uma regra. Nesse aqui acontece isso. Tá? Então, to begin é começar. Began é comecei, começamos, né? Começava é passado. Então, é uma situação em que o verbo só muda uma letra e está no passado, no simple past. Aí eu tenho to sell, é o verbo vender, vender. Como que fica o passado de vender? Bom, se ele fosse regular, colocaria ED, né? Mas já sei que não é regular. Então, deixa eu ver o que é que acontece aqui. Acontece isso aqui, amores. Ó, sold. Virou outra palavra.
outra palavra. A mesma inicial, mas outra palavra. Então, aqui, vender, to sell, vender, e sold, vendi, vendia, vendíamos, vendemos. É o passado. To go é o verbo ir. Como é que fica ir no passado? Fui, fomos, né? Ó, to go, pequenininho. Olha como ele vira, olha como ele fica, ó. Went. Nada a ver, né? Você nunca vai dizer que esse verbo veio desse. Mas é assim. Tá vendo que ele é irregular? Qual é a regra que você pode estabelecer aqui? Não tem. E por fim, eu tenho to stand, que é o verbo levantar. E aí, o que acontece? Stand é um daqueles que mudam uma parte da palavra. Ele vira. Vou botar assim para a gente perceber a mudança, ó. Ele mudou no meio. Stand virou stood. Stood. Então, isso são exemplos de verbos irregulares. Mas eles são tem uma gama muito grande de verbos irregulares. Então, a gente precisa, para a gente fazer direitinho, né? A gente precisa ter acesso à lista de verbos. E conforme eu falei na aula, eu vou disponibilizar uma lista para vocês de poucos verbos para a gente tentar memorizar esses verbos que são mais usados. E depois a gente vai acrescentando outros, né? Porque a ideia sempre é essa. A gente ir absorvendo conhecimento, a gente ir acumulando conhecimento. Por isso que eu fico falando com vocês, repassem, vejam o vídeo várias vezes, né? Presta atenção, porque quanto mais aquilo é repetido na sua mente, mais você vai internalizando aquela informação. E aí abre espaço para que você absorva mais. Porque quando você consegue compreender o sentido de uma coisa, aí ó, aquilo relaxa, se acomoda no seu cérebro e aí cabe mais coisa. Quando você fica encrencado com aquilo, não entendo, você bloqueia. Então você nem consegue entender aquilo, absorver aquilo, nem coisas novas. Não vem. Então, tem que ter empenho, viu? Para tudo na vida a gente tem que ter empenho. Para estudar não é diferente. É o primeiro ponto aí para a gente conseguir outras coisas, né? É estudar. Então, um beijo e até nossa próxima aula!